E se eu te dissesse que os dinossauros estão descritos na Bíblia, mas você nunca percebeu? E se aquelas criaturas gigantescas que a ciência diz terem sido extintas há 65 milhões de anos, na verdade conviveram com seres humanos? E se tudo que você aprendeu sobre a história da Terra estiver incompleto? Fica comigo até o final deste vídeo porque o que você vai descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre a história bíblica, sobre os dinossauros e sobre a própria criação. Isso não é teoria da conspiração, não é pseudociência, são análises profundas de textos milenares que estavam ali o tempo todo, esperando que alguém conectasse os pontos. Vamos começar com algo que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Quando você ouve a palavra dinossauro, o que vem à sua mente? Provavelmente aquelas reconstruções de museus, os filmes de Hollywood, as teorias científicas sobre extinção em massa causada por um asteroide. Mas aqui está o problema. A palavra dinossauro nem existia quando a Bíblia foi escrita. Essa palavra foi inventada apenas em 1842 por um paleontólogo britânico chamado Richard Owen. Ele juntou duas palavras gregas, deinos, que significa terrível, e sauros, que significa lagarto. Dinossauro, lagarto terrível. Então aqui está a pergunta que deveria estar queimando na sua mente agora. Se a Bíblia foi escrita milhares de anos antes dessa palavra ser inventada, como os escritores bíblicos poderiam ter usado esse termo? Eles não poderiam, obviamente. Mas isso não significa que eles não conhecessem essas criaturas. Veja bem, quando olhamos para as traduções modernas da Bíblia, especialmente em português, encontramos palavras como animais selvagens, feras, bestas do campo. São termos genéricos que os tradutores usaram quando não tinham certeza do que era aquela criatura específica mencionada no texto original. Mas quando voltamos ao hebraico, ao aramaico, às línguas originais das Escrituras, encontramos descrições muito mais específicas e detalhadas. E algumas dessas descrições são absolutamente impressionantes quando comparadas com o que a paleontologia moderna descobriu sobre dinossauros. Coincidência? Eu não acho. Deixa eu te levar para uma das passagens mais fascinantes da Bíblia inteira. Estamos falando do livro de Jó, capítulo 40. Jó é considerado por muitos estudiosos como um dos livros mais antigos da Bíblia, possivelmente escrito há mais de 3.500 anos. Nessa passagem, Deus está respondendo a Jó, mostrando a ele a grandeza da criação. E Deus diz algo extraordinário. Ele fala sobre uma criatura chamada Behemoth. Agora presta atenção na descrição. Deus diz: contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. Ele come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer endurece a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, os seus membros como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Vamos analisar isso com calma, porque cada detalhe aqui é crucial. Primeiro, Behemoth é descrito como a obra-prima dos feitos de Deus. Não é qualquer animal comum, é a criação mais impressionante. Segundo, tem uma cauda comparada a um cedro. Cedros do Líbano eram árvores enormes. Algumas chegavam a 40 metros de altura com troncos grossíssimos. Terceiro, ossos como tubos de bronze. Pensa nisso. Que tipo de criatura precisa de ossos tão densos e fortes? Quarto, é herbívoro, come erva como o boi. E quinto, possui uma força descomunal concentrada na região lombar e abdominal. Agora vem a parte que deixa muita gente desconfortável. Nas traduções tradicionais, especialmente nas mais antigas, alguns tradutores tentaram fazer essa criatura caber em algo conhecido. Disseram que era um hipopótamo, ou um elefante, ou até mesmo um crocodilo. Mas aqui está o problema gritante com essas interpretações. Você já viu a cauda de um hipopótamo? É uma coisinha pequena, fina, que ele balança para espalhar seu próprio excremento para marcar território. Não há absolutamente nada nessa cauda que possa ser comparado a um cedro. Um elefante? A tromba de um elefante não é uma cauda e definitivamente não se parece com o tronco de uma árvore gigante.
Crocodilo, embora tenha uma cauda mais substancial, ainda está muito longe da descrição majestosa que vemos em Jó. Mas sabe qual criatura se encaixa perfeitamente nessa descrição? Um saurópode. Aqueles dinossauros gigantes de pescoço longo como o brachiosauro, o argentinossauro, o diplodoco. Essas criaturas tinham caudas enormes e musculosas que podiam ser usadas como chicotes para defesa. Eram herbívoros que comiam quantidades absurdas de vegetação todos os dias. Tinham ossos densos e ocos ao mesmo tempo, uma estrutura que a ciência moderna descobriu ser perfeita para suportar seu peso imenso. Alguns desses dinossauros pesavam mais de 70 toneladas. A descrição dos músculos abdominais e lombares faz todo sentido quando pensamos em como essas criaturas precisavam de uma estrutura muscular extraordinária para sustentar aquele corpo colossal. Mas espera, porque a coisa fica ainda mais interessante. No mesmo livro de Jó, só que no capítulo 41, Deus apresenta outra criatura. Dessa vez é o Leviatã. E a descrição dessa criatura é absolutamente aterrorizante. Ouça só. Poderás tirar com anzol o Leviatã ou ligarás a sua língua com uma corda? Ninguém há tão atrevido que se atreva a despertá-lo. Do seu nariz sai fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força. Debaixo dele estão as pontas aguçadas. As suas escamas são seu orgulho, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Isso parece com algum animal que você conhece? Definitivamente não é um crocodilo comum como alguns sugerem. A descrição fala de uma criatura aquática que expele fogo, que tem escamas impenetráveis, que causa terror absoluto em qualquer um que se aproxima. Alguns estudiosos conservadores dizem que é apenas linguagem poética, uma forma metafórica de descrever o poder de Deus sobre a criação. Mas por que Deus usaria uma criatura imaginária para demonstrar seu poder a Jó? O argumento de Deus para Jó era justamente mostrar criaturas reais que ele havia criado e que estavam além do controle humano. Usar uma criatura fictícia enfraqueceria completamente o argumento divino. Então, o que era o Leviatã? Existem teorias fascinantes aqui. Alguns pesquisadores apontam para criaturas marinhas pré-históricas, como plesiosauros ou mosassauros. Outros sugerem que poderia ser algum tipo de dinossauro aquático ou semi-aquático. A parte sobre expelir fogo é particularmente intrigante. Hoje sabemos que existem besouros bombardeiros que produzem uma reação química explosiva que atinge 100 graus Celsius e é expelida como um spray quente. Se um inseto pequeno pode fazer isso, por que uma criatura gigante não poderia ter um mecanismo biológico similar, mas muito mais potente? Dragões cuspindo fogo aparecem em culturas do mundo inteiro, desde a China até a Europa medieval, desde povos nativos americanos até tribos africanas. De onde veio esse conceito universal, se não de alguma observação real? E antes que você pense que estou viajando na maionese, deixa eu te mostrar algo que vai fazer sua mandíbula cair. Em culturas antigas ao redor do mundo inteiro, existem representações artísticas de criaturas que se parecem exatamente com dinossauros. E não estou falando de coincidências vagas, estou falando de detalhes anatômicos precisos que só poderiam vir de observação direta. No Camboja, no templo de Ta Prohm, construído no século XII, há um baixo relevo esculpido na pedra que mostra claramente um estegossauro com suas placas dorsais características. Como artistas medievais cambojanos sabiam como era um estegossauro se os primeiros fósseis só foram descobertos e identificados no século XIX? Na Mesopotâmia antiga, o portão de Ishtar, na Babilônia, construído cerca de 600 anos antes de Cristo, apresenta criaturas que os arqueólogos chamam de dragões. Mas quando você olha para essas representações, elas têm características de dinossauros: pescoço longo, cauda alongada, postura ereta.
Os babilônios eram conhecidos por sua precisão em representar animais reais como leões, touros, cavalos. Por que de repente criariam uma criatura completamente fictícia no portão mais importante da cidade? No Peru, as famosas pedras de Ica mostram seres humanos interagindo com criaturas que se parecem com diferentes tipos de dinossauros. Sim, há controvérsias sobre a autenticidade de algumas dessas pedras, mas muitas foram encontradas em contextos arqueológicos legítimos. Na Inglaterra, há manuscritos medievais que descrevem encontros com dragões, mas as descrições anatômicas se alinham perfeitamente com pterossauros ou outros répteis voadores pré-históricos. Pensa comigo por um segundo. Se dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, muito antes de qualquer ser humano existir segundo a cronologia evolutiva padrão, como é possível que culturas antigas, separadas por oceanos e milhares de anos todas, tivessem representações tão similares dessas criaturas? A explicação padrão é que as pessoas encontravam fósseis e imaginavam como seriam essas criaturas. Mas isso não explica a consistência dos detalhes, nem o fato de que muitas dessas representações mostram interação entre humanos e essas criaturas, como se elas estivessem vivas. Agora vamos voltar para a Bíblia, porque tem muito mais do que só Jó. No livro de Gênesis, durante a criação, Deus faz os animais em dias específicos. No quinto dia, ele cria as criaturas marinhas e as aves. No sexto dia, ele cria os animais terrestres e, então, o homem. A palavra hebraica usada para grandes criaturas marinhas no quinto dia é tanim. Essa palavra é traduzida de várias formas diferentes, dependendo da versão da Bíblia que você lê. Às vezes é monstro marinho, às vezes é serpente, às vezes é dragão, às vezes é simplesmente grande criatura. Mas o significado original em hebraico aponta para répteis grandes e poderosos. O que é especialmente interessante é que essa mesma palavra taniim aparece em outros lugares da Bíblia. Em Êxodo, quando Moisés transforma seu cajado em serpente diante de Faraó, a palavra usada é taniim. Em Jeremias e Ezequiel, quando os profetas falam de criaturas do deserto, novamente taniim. Em Salmos, quando Davi louva a Deus pela criação, ele menciona tanim. Então essa palavra estava claramente descrevendo algo real, algo que as pessoas daquela época conheciam e temiam. Aqui está onde fica realmente fascinante. Se você aceita a cronologia bíblica literal, a Terra tem aproximadamente 6.000 anos. Adão e Eva foram criados no sexto dia, junto com os animais terrestres. Isso significa que dinossauros teriam sido criados no mesmo período que os humanos. Eles teriam vivido no Jardim do Éden antes da queda. Teriam entrado na Arca de Noé durante o dilúvio e teriam se dispersado pelo mundo após o dilúvio, até eventualmente serem extintos por mudanças climáticas, caça humana ou outros fatores. Eu sei o que você está pensando. Como dinossauros caberiam na arca? Mas pensa bem. Noé não precisava levar dinossauros adultos totalmente crescidos. Ele poderia ter levado jovens, que eram muito menores. Além disso, não precisava levar todas as espécies. Apenas os tipos básicos, os tipos criados, que depois se diversificariam. A arca tinha dimensões enormes, 140 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura. Estudos de viabilidade mostraram que havia espaço mais que suficiente para dezenas de milhares de animais. E quanto ao dilúvio em si, isso explicaria perfeitamente por que encontramos tantos fósseis de dinossauros. Fósseis requerem condições muito específicas para se formar. Um animal não pode simplesmente morrer e virar fóssil. Ele precisa ser enterrado rapidamente em sedimentos antes de se decompor. O que causaria enterramento rápido e maciço em escala global? Um dilúvio catastrófico mundial. Os fósseis de dinossauros são frequentemente encontrados em posições que sugerem morte súbita, muitos com pescoços arqueados para trás, numa posição que indica sufocamento ou morte por afogamento. Mais do que isso,
encontramos fósseis marinhos no topo de montanhas. Encontramos camadas sedimentares que se estendem por continentes inteiros. Encontramos evidências de que vastas áreas foram cobertas rapidamente por água. A geologia padrão tenta explicar isso através de milhões de anos de processos lentos e graduais. Mas as evidências físicas apontam mais para um evento catastrófico único de proporções globais. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui por um momento, porque se você está achando isso tudo fascinante, se está começando a ver a história bíblica sob uma nova luz, eu preciso te pedir um favor. Clica naquele botão de like aqui embaixo. Sério? Isso faz uma diferença enorme para o canal. O algoritmo do YouTube usa os likes para saber se o conteúdo é valioso e se deve recomendar para mais pessoas. Cada like seu ajuda outras pessoas a descobrirem essas informações que, infelizmente, não são muito divulgadas. Então, se você está gostando, se está aprendendo algo novo, demonstra isso com um like. Custa zero para você, mas ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdos profundos como esse. Beleza? Obrigado de coração. Agora vamos continuar porque o buraco é muito mais embaixo. Vamos falar sobre algo que a ciência moderna descobriu e que está sacudindo as fundações da paleontologia tradicional. Tecido mole de dinossauro. Em 1993, uma paleontóloga chamada Mary Schweitzer fez uma descoberta que a deixou completamente chocada. Ela estava examinando um osso de Tiranossauro Rex e encontrou o que parecia ser tecido mole preservado, vasos sanguíneos flexíveis, células que pareciam glóbulos vermelhos, até proteínas como colágeno. Ela pensou que devia estar errada, porque isso era impossível, segundo tudo que ela aprendeu. Tecido mole não pode sobreviver por 65 milhões de anos. Ela chegou a dizer que teve medo de publicar a descoberta porque sabia que seria atacada pela comunidade científica. Mas ela publicou. E desde então, mais e mais descobertas similares foram feitas. Tecido mole em ossos de Triceratops, de Hadrossauro, de outros dinossauros. Proteínas preservadas, DNA fragmentado, até células que ainda mantêm sua estrutura. A ciência convencional está fazendo malabarismo mental para tentar explicar como isso é possível em fósseis de milhões de anos. Eles propõem processos especiais de preservação, condições únicas, mecanismos desconhecidos, mas a explicação mais simples e direta é que esses ossos não têm milhões de anos. Eles têm milhares de anos, o que se alinha perfeitamente com a cronologia bíblica. E não para por aí. Foram encontrados glóbulos vermelhos e hemoglobina em ossos de dinossauros. Hemoglobina se degrada rapidamente, mesmo sob condições ideais. Não há nenhum mecanismo conhecido que poderia preservá-la por milhões de anos. Foram encontradas proteínas intactas. Proteínas têm uma meia-vida medida. Elas se quebram ao longo do tempo. Mesmo em condições perfeitas, colágeno não deveria sobreviver mais que algumas centenas de milhares de anos no máximo. Mas estamos encontrando em ossos que supostamente têm 65 milhões de anos ou mais. Teve até um estudo que detectou carbono 14 em ossos de dinossauros. Isso é extremamente problemático para a visão convencional, porque carbono 14 tem uma meia-vida de apenas 5.730 anos. Depois de cerca de 100 mil anos, não deveria existir nenhum carbono 14 detectável. Zero. Nada. Mas estamos encontrando em ossos de dinossauros. A explicação padrão é contaminação, que o carbono 14 veio de fontes externas. Mas múltiplos laboratórios independentes encontraram os mesmos resultados em múltiplas amostras. Aqui está o que realmente está acontecendo. Existe uma tremenda pressão na comunidade científica para manter o paradigma estabelecido. Cientistas que questionam a idade dos fósseis arriscam suas carreiras. Artigos que apresentam evidências contrárias à narrativa padrão têm dificuldade de ser publicados.
Não é uma conspiração maliciosa, é simplesmente que o sistema científico atual está construído sobre certas suposições e questionar essas suposições fundamentais é visto como heresia científica. Mas a verdadeira ciência deveria estar sempre disposta a questionar, a reavaliar, a seguir as evidências aonde quer que elas levem. Vamos falar agora sobre o dilúvio de Noé, porque essa é uma peça central de todo esse quebra-cabeça. A maioria das pessoas hoje, mesmo muitos cristãos, veem a história do dilúvio como uma metáfora, uma parábola moral, não como um evento histórico literal. Mas e se foi literal? E se realmente aconteceu um dilúvio global que reformulou completamente a superfície da Terra? As implicações são absolutamente monumentais. Primeiro, precisamos entender o mundo pré-dilúvio segundo a Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, fala de águas sobre o firmamento. Muitos estudiosos interpretam isso como uma camada de vapor de água ou gelo na atmosfera superior, criando um efeito estufa que mantinha o clima global mais quente e estável. Isso explicaria por que encontramos fósseis de plantas tropicais na Antártida e na Sibéria. Em Gênesis capítulo 2, fala que não havia chuva antes do dilúvio, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície. Isso sugere um sistema climático completamente diferente do que temos hoje. Esse ambiente teria sido ideal para gigantismo, maior pressão atmosférica, mais oxigênio, clima estável, sem extremos de temperatura. Isso explicaria não só dinossauros gigantes, mas também outros animais e plantas enormes que encontramos no registro fóssil. Libélulas com asas de 70 centímetros, milípedes de 2 metros, árvores colossais. O mundo pré-dilúvio era literalmente um planeta diferente. Agora, quando o dilúvio vem, Gênesis descreve que as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram, água vindo de baixo e de cima simultaneamente. Não foi simplesmente uma chuva forte. Foi uma reestruturação catastrófica completa da geologia do planeta. Vulcanismo maciço, terremotos globais, tsunamis do tamanho de montanhas, sedimentação em escala continental. E aqui está o que é incrível. Geólogos que estudam o registro de rochas encontram evidências de exatamente esse tipo de catástrofe. Há uma camada sedimentar que envolve todo o planeta, frequentemente chamada de linha KT, que supostamente marca a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Mas essa camada mostra sinais de deposição rápida e violenta, não lenta e gradual. Mostra sinais de atividade vulcânica massiva global. Mostra sinais de inundação catastrófica em escala continental. A teoria das placas tectônicas catastróficas, proposta por cientistas criacionistas, sugere que durante o dilúvio houve uma aceleração dramática no movimento das placas tectônicas. O que hoje leva milhões de anos teria acontecido em meses. Isso explicaria a formação rápida de cadeias montanhosas, o afundamento de bacias oceânicas, a separação dos continentes, e explicaria por que praticamente todas as culturas antigas ao redor do mundo têm histórias de um grande dilúvio. Não é porque copiaram uma da outra, é porque todas são memórias de um evento real que seus ancestrais vivenciaram. Os sumérios tinham a epopeia de Gilgamesh, os gregos tinham a história de Deucalião, os nativos americanos tinham múltiplas histórias de dilúvio. Os chineses, os indianos, os aborígenes australianos, tribos africanas, povos do Pacífico, todos têm narrativas de uma grande inundação que destruiu o mundo antigo. As semelhanças entre essas histórias são notáveis demais para serem coincidência. Geralmente envolvem um homem justo avisado por Deus ou deuses, uma arca ou barco construído, animais preservados, uma nova humanidade começando após as águas baixarem. Mas a narrativa de Gênesis tem detalhes específicos que as outras não têm. Dimensões exatas da arca, cronologia precisa de quanto tempo durou, detalhes sobre quantas pessoas foram salvas. Isso sugere que Gênesis preservou a história original e mais precisa, enquanto as outras são versões corrompidas ou simplificadas dessa mesma memória ancestral.
Agora pensa no que aconteceu após o dilúvio. Noé e sua família saem da arca, libertam os animais. O mundo está completamente diferente. O clima começou a mudar porque aquela camada de vapor que protegia o planeta se precipitou durante o dilúvio. Agora há extremos de temperatura, a formação de geleiras nos polos, há desertos se formando. Os animais que saíram da arca precisam se adaptar rapidamente a esse novo mundo hostil. Dinossauros, especialmente os grandes, teriam tido dificuldade nesse novo ambiente. Eles eram de sangue frio ou pelo menos tinham metabolismos que funcionavam melhor em climas quentes e estáveis. À medida que o clima esfriava e se tornava mais variável, eles lutavam para sobreviver. Humanos, que agora viviam menos tempo e eram menos robustos que seus ancestrais pré-dilúvio, provavelmente caçavam dinossauros jovens para proteção e alimento. Os habitats estavam mudando drasticamente. E gradualmente, ao longo de séculos ou talvez poucos milênios após o dilúvio, os dinossauros foram extintos. Mas alguns sobreviveram por mais tempo em áreas remotas, e é aí que entram as lendas de dragões. Em praticamente todas as culturas que mantiveram registros históricos, há descrições de encontros com criaturas reptilianas gigantes. Na Europa medieval, cavaleiros lutavam contra dragões. Na China, dragões eram vistos como criaturas poderosas e, às vezes, benevolentes. Em culturas nórdicas, havia relatos de grandes serpentes. Até mesmo a Inglaterra tem São Jorge e o Dragão, uma história baseada em eventos que supostamente aconteceram no século III. O interessante é que muitas dessas histórias não são apresentadas como mitos ou lendas, mas como história real. Há registros de prêmios pagos a pessoas que mataram dragões. Há descrições detalhadas de anatomia. Há até lugares que levam nomes relacionados a dragões por causa de avistamentos ou habitats conhecidos dessas criaturas. Se tudo isso era pura fantasia, por que era tratado como fato histórico? E não estou falando só de histórias antigas. Há relatos mais recentes também. No Congo africano, nativos falam de uma criatura chamada Mokele Mbembe, que vive em pântanos remotos. As descrições apontam para um saurópode de pescoço longo. Várias expedições foram enviadas para procurar essa criatura. Algumas trouxeram relatos de testemunhas oculares consistentes. Nenhuma capturou a criatura. Mas a consistência dos relatos através de diferentes tribos que não têm contato entre si é intrigante. No Lago Ness, na Escócia, claro que todo mundo conhece a história de Nessie. Muitos avistamentos podem ser explicados como identificações errôneas de troncos de árvores, ondas ou até brincadeiras, mas há uma quantidade de relatos ao longo de séculos que descrevem algo parecido com um plesiosauro. Imagens de sonar mostraram grandes objetos em movimento no lago. Será que alguns répteis marinhos pré-históricos conseguiram sobreviver em águas profundas isoladas? Agora eu sei que estou pisando em território controverso aqui. Muitos vão dizer que criptozoologia não é ciência real, que essas criaturas são folclore urbano. E é verdade que precisamos ser céticos e críticos. Mas também precisamos estar abertos à possibilidade de que algumas dessas criaturas podem realmente existir. Afinal, frequentemente descobrimos espécies novas. O selacanto era considerado extinto há 65 milhões de anos, até ser encontrado vivo em 1938. Se um peixe pré-histórico pode sobreviver escondido por todo esse tempo, por que não outros animais? O que me traz de volta à questão central. Por que isso importa? Por que toda essa discussão sobre dinossauros e a Bíblia é relevante? Porque toca na questão fundamental de como vemos o mundo e nossa origem. Se a narrativa bíblica da criação e do dilúvio é verdadeira, isso tem implicações profundas. Significa que não somos produtos de processos aleatórios ao longo de bilhões de anos. Significa que fomos propositalmente criados por um Deus inteligente e pessoal. Significa que há propósito, há design, há significado objetivo em nossa existência. A visão evolucionista materialista nos diz que somos apenas macacos sem pelos, acidentes cósmicos, que não há propósito inerente ou significado transcendente.
Somos apenas matéria organizada de forma complexa, e quando morremos, simplesmente deixamos de existir. Essa visão levou a muito desespero existencial, niilismo e perda de sentido na sociedade moderna. Se não há Deus, se não há julgamento, se não há vida após a morte, por que qualquer coisa importa? Mas se a Bíblia está certa, se realmente fomos criados à imagem de Deus, então temos valor inerente. Nossas escolhas importam. Há consequências eternas. Há um plano e propósito para a nossa existência. E isso muda tudo sobre como vivemos nossas vidas. Olha, eu quero pausar mais uma vez aqui e fazer uma pergunta direta para você que está assistindo. O que você acha de tudo isso? Você acredita que dinossauros e humanos poderiam ter coexistido? Você acha que o dilúvio de Noé foi um evento histórico literal? Ou você acha que estou completamente enganado e que a ciência convencional está certa? Eu quero realmente saber sua opinião. Desce aqui nos comentários e me conta o que você pensa. Vamos ter um debate respeitoso, mas honesto sobre essas questões. Suas perspectivas são valiosas e eu leio todos os comentários. Então não seja tímido, participa da conversa. Agora vamos nos aprofundar em algumas objeções comuns que as pessoas levantam contra essas ideias. A primeira e mais óbvia é a datação radiométrica. Cientistas usam métodos como datação por carbono 14, datação por potássio-argônio, datação por urânio-chumbo para determinar a idade de rochas e fósseis. E esses métodos consistentemente dão idades de milhões ou bilhões de anos. Como podemos questionar isso? Aqui está o problema. Todos os métodos de datação radiométrica dependem de suposições. Eles assumem que conhecemos a quantidade inicial do elemento π. Assumem que a taxa de decaimento sempre foi constante. Assumem que nenhum elemento π ou filho foi adicionado ou removido do sistema, exceto pelo decaimento radioativo. Se qualquer uma dessas suposições estiver errada, a datação estará errada. E há muitas razões para questionar essas suposições. Sabemos que taxas de decaimento podem ser afetadas por condições extremas de pressão e temperatura. Sabemos que contaminação é um problema real. Sabemos que lava recentemente solidificada de erupções vulcânicas, documentadas às vezes, data milhões de anos quando testada por métodos radiométricos. Como isso é possível se a rocha tem apenas décadas de idade? Porque as suposições estão erradas. Datação por carbono 14 é particularmente problemática. Só pode datar coisas até cerca de 50 mil anos no máximo, porque após isso não há carbono 14 suficiente para medir. Mas espera, se dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, não deveria haver absolutamente nenhum carbono 14 neles. Mas já mencionei antes, carbono 14 tem sido encontrado em ossos de dinossauros. Isso não deveria ser possível se eles têm dezenas de milhões de anos. A resposta padrão é sempre contaminação. Mas quando múltiplos laboratórios independentes, usando protocolos rigorosos para evitar contaminação, ainda encontram carbono 14, essa explicação começa a parecer desesperada. A explicação mais simples é que os ossos não são tão antigos quanto se pensava. Outra objeção comum é a sequência de camadas geológicas. O argumento é que encontramos fósseis em uma ordem consistente através das camadas de rocha, com formas de vida mais simples nas camadas inferiores e formas mais complexas nas superiores. Isso supostamente prova a evolução ao longo de vastas eras de tempo. Mas aqui está o que as pessoas não percebem. Essa ordem não é tão perfeita quanto afirmam. Há muitas anomalias. Fósseis fora de ordem. Polistratos, que são árvores fossilizadas que atravessam múltiplas camadas de rocha que supostamente representam milhões de anos. Como uma árvore pode ficar de pé por milhões de anos esperando ser enterrada? A resposta óbvia é que essas camadas não representam milhões de anos, mas foram depositadas rapidamente. A ordem que vemos nas camadas pode ser facilmente explicada por um dilúvio global. Organismos marinhos simples seriam enterrados primeiro porque vivem no fundo do oceano. À medida que as águas subiam, criaturas terrestres seriam enterradas em sucessão. Animais mais inteligentes e móveis,
conseguiriam fugir para terrenos mais altos por mais tempo antes de serem eventualmente superados pelas águas. Isso criaria uma ordem geral sem ser absolutamente rígida, exatamente o que observamos. Além disso, a própria ideia de que a coluna geológica representa milhões de anos é circular. Fósseis são datados pelas camadas em que são encontrados. Camadas são datadas pelos fósseis que contêm. Se você encontra um fóssil que supostamente é de 100 milhões de anos em uma camada que você pensava ser de 50 milhões de anos, você simplesmente redata a camada. Não há verificação independente real. E quanto aos assim chamados fósseis transicionais que supostamente provam evolução? Archaeopteryx é frequentemente citado como uma transição entre dinossauros e pássaros. Mas quando você olha com cuidado, tem penas completamente formadas, exatamente como pássaros modernos. Não são meio-penas, são penas reais. Tem uma estrutura óssea que é diferente tanto de dinossauros quanto de pássaros modernos. Não é metade de um e metade do outro, é sua própria criatura única. Pode muito bem ter sido um tipo de pássaro extinto que tinha algumas características incomuns. O mesmo vale para outros supostos elos perdidos. Tiktaalik é apresentado como transição entre peixes e anfíbios, mas tem características de peixe completamente desenvolvidas e nenhuma evidência clara de estar em processo de desenvolver pernas. É mais parcimonioso vê-lo como um peixe com nadadeiras robustas, adaptadas para seu ambiente específico, não como uma forma transitória. A verdade é que o registro fóssil mostra principalmente estase, não mudança gradual. Espécies aparecem subitamente, permanecem essencialmente inalteradas por vastos períodos de tempo, e então desaparecem. Essa é a realidade observada. Não vemos as inúmeras formas transitórias que a evolução darwiniana preveria. Darwin mesmo reconheceu isso como um problema sério para sua teoria, esperando que futuros descobrimentos preenchessem as lacunas. Mas mais de 150 anos depois, as lacunas ainda estão lá. Na verdade, ficaram ainda mais aparentes com mais descobertas. Agora deixa eu abordar algo que sei que está na mente de muitos. Isso é sobre fé versus ciência ou são compatíveis? Muitas pessoas hoje acreditam que você tem que escolher entre acreditar na Bíblia ou acreditar na ciência, que são mutuamente exclusivos. Mas isso é um falso dilema. Ciência é uma ferramenta maravilhosa para entender o mundo natural. O método científico de observação, experimentação e teste de hipóteses nos deu tecnologias incríveis e conhecimentos valiosos. Mas ciência tem limitações. Ela só pode estudar o que é observável e testável no presente. Ela não pode definitivamente provar o que aconteceu no passado distante, porque não podemos observar ou testar diretamente eventos históricos únicos. Quando cientistas fazem afirmações sobre o que aconteceu há milhões de anos, não estão fazendo ciência operacional. Estão fazendo ciência histórica, que é, essencialmente, reconstrução forense baseada em evidências presentes interpretadas através de certas suposições. Se suas suposições estiverem erradas, suas conclusões estarão erradas. A Bíblia, por outro lado, afirma ser revelação de alguém que estava lá quando tudo aconteceu. Se existe um Deus Criador que fez o universo, então ele sabe como e quando ele o fez. E se ele escolheu nos contar através das Escrituras, essa seria a informação mais confiável possível sobre origens. É como resolver um crime. Você pode ter toda a evidência forense que quiser, mas nada supera o testemunho de uma testemunha ocular, confiável, que viu o que aconteceu. Então não é fé versus ciência. É interpretação de evidências através de uma cosmovisão versus interpretação através de outra. Cientistas materialistas interpretam as mesmas evidências através de uma lente naturalista que exclui a priori qualquer intervenção sobrenatural. Cientistas que acreditam na Bíblia interpretam as mesmas evidências através de uma lente que permite ação divina. Ambos estão olhando para os mesmos fatos, mas chegando a conclusões diferentes baseadas em suas suposições iniciais.
E aqui está algo crucial que quero que você entenda. Muitos dos fundadores da ciência moderna eram criacionistas bíblicos. Isaac Newton, Johannes Kepler, Blaise Pascal, Robert Boyle, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Louis Pasteur, Lord Kelvin. Esses gigantes da ciência acreditavam em Deus Criador e viam seu trabalho científico como explorar a obra das mãos de Deus. Eles não viam conflito entre fé e ciência. Na verdade, sua fé motivava sua ciência. Foi somente nos últimos séculos, particularmente após Darwin, que surgiu essa dicotomia falsa entre fé e ciência. E mesmo hoje, há muitos cientistas altamente qualificados com PhDs de universidades prestigiadas que rejeitam evolução darwiniana e aceitam criação recente. Eles não são ignorantes ou anti-ciência. Eles simplesmente interpretam os dados de forma diferente. Agora vamos falar sobre implicações teológicas de tudo isso. Se dinossauros e humanos coexistiram, se o dilúvio foi real, isso fortalece tremendamente a confiabilidade da Bíblia. Muitos cristãos hoje tratam Gênesis como alegoria, como mito teológico que transmite verdades espirituais, mas não história literal. O problema com essa abordagem é que mina a autoridade de toda a Escritura. Jesus tratou as histórias de Gênesis como literais. Ele referenciou Adão e Eva como pessoas reais. Ele referenciou o dilúvio de Noé como um evento histórico real. Ele disse que, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Se Jesus estava errado sobre esses eventos históricos, como podemos confiar nele sobre salvação e vida eterna? Paulo fundamenta toda a doutrina cristã de pecado e redenção no Adão histórico. Ele diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também por um homem veio a redenção. Se não houve Adão literal, se não houve queda literal, então não há base para a necessidade de um Salvador. Toda a narrativa do Evangelho depende da historicidade de Gênesis. E aqui está algo que deveria preocupar todo cristão. Estatísticas mostram que 2/3 dos jovens que crescem na igreja abandonam a fé quando chegam à faculdade. Por quê? Uma das razões principais citadas é que eles são ensinados que a ciência provou que a Bíblia está errada sobre origens. Eles não conseguem reconciliar o que aprenderam na escola com o que aprenderam na igreja. E em vez de questionar a ciência, eles questionam a Bíblia. Se pudermos mostrar que a Bíblia e a ciência corretamente interpretada são perfeitamente compatíveis, que as evidências realmente apoiam o relato bíblico, isso pode fortalecer tremendamente a fé das pessoas. Pode ajudá-las a ver que não precisam verificar seus cérebros na porta da igreja. Que cristianismo não é apenas um salto cego no escuro, mas uma fé racional baseada em evidências sólidas. Agora quero compartilhar algo pessoal com você. Esse canal existe porque acreditamos que a verdade importa, que investigar essas questões profundas sobre nossas origens, sobre a confiabilidade da Bíblia, sobre a natureza da realidade, tudo isso importa tremendamente. E produzir conteúdo de qualidade como esse exige muito tempo, pesquisa e dedicação. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, se quer ver mais vídeos explorando essas questões fascinantes, eu quero te convidar a se tornar membro do canal ou fazer uma contribuição através do Valeu Demais. Qualquer valor que você possa doar, seja R$1, R$5, R$10, qualquer coisa, faz uma diferença real, ajuda a cobrir os custos de produção e nos incentiva a continuar investindo tempo e energia nesse trabalho. E não é só sobre dinheiro. Quando você se torna membro ou faz uma doação, você está fazendo uma declaração. Está dizendo que acredita que esse conteúdo é importante e deve continuar. Está se juntando a uma comunidade de pessoas que querem buscar verdade sem medo. Então, se você puder, considere apoiar o canal. Significa mais do que você imagina. Voltando ao nosso tema, tem um aspecto fascinante que ainda não exploramos completamente. Profecias sobre criaturas no fim dos tempos. No livro de Apocalipse, João descreve visões de criaturas aterrorizantes que aparecerão durante os últimos dias.
Algumas dessas descrições soam suspeitamente como dinossauros ou outros répteis pré-históricos. Em Apocalipse 9, há gafanhotos que saem do abismo, mas não são gafanhotos comuns. Eles são descritos como tendo couraças como couraças de ferro, tinham caudas como de escorpiões, suas faces eram como faces de homens, seus dentes como dentes de leões. Essa descrição bizarra poderia ser puramente simbólica, mas e se houver algo mais literal nisso? E se durante a tribulação, Deus liberar ou permitir que criaturas antigas voltem à existência para julgar a humanidade rebelde? Em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar é descrita como parecida com leopardo, com pés de urso e boca de leão. Essa combinação de características de diferentes animais poderia apontar para algum tipo de criatura híbrida ou uma criatura extinta que tinha características de múltiplos animais modernos. Isaías profetiza sobre a restauração final, quando o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. Tudo volta a como era antes da queda, antes da maldição. Se dinossauros fizeram parte da criação original, não seria surpreendente se eles também estivessem presentes na nova criação, na nova terra que Deus promete estabelecer. Imagine um mundo restaurado, onde não há mais morte, predação ou violência, onde leões comem palha como o boi, onde crianças podem brincar perto do covil de cobras sem perigo. Nesse mundo, dinossauros herbívoros gigantes poderiam vagar livremente sem ameaça. Seria uma visão gloriosa da criação funcionando como Deus originalmente pretendia. Isso nos leva a considerar o que exatamente aconteceu na queda. Gênesis 3 descreve como Adão e Eva pecaram ao comerem do fruto proibido, e a maldição que veio como resultado não afetou apenas humanos. Afetou toda a criação. A terra foi amaldiçoada. Espinhos e cardos começaram a crescer. Animais que antes eram mansos tornaram-se selvagens e perigosos. Morte entrou no mundo. Antes da queda, todos os animais eram herbívoros, segundo Gênesis 1. Deus deu toda a erva verde para alimento tanto para humanos quanto para animais. Não havia carnivoria, não havia predação. Os dentes afiados que vemos em tiranossauros poderiam ter sido originalmente usados para rasgar vegetação resistente ou cascas de árvores. Só após a queda é que alguns animais se tornaram carnívoros como parte do mundo caído e corrompido. Isso explica por que encontramos fósseis mostrando evidências de violência, doença e carnivoria. Esses fósseis não são de antes de humanos existirem. São de após a queda, e especialmente após o dilúvio. Representam um mundo sob maldição, não a criação original muito boa que Deus declarou no princípio. E aqui está algo profundo. A morte animal antes do pecado humano é um problema teológico sério. Se houve milhões de anos de animais morrendo, sofrendo e sendo extintos antes de humanos aparecerem, então morte não é resultado do pecado. Mas Paulo claramente diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 8 diz que toda a criação geme aguardando redenção por causa da maldição que veio através do pecado humano. Se morte já existia antes do pecado, esse texto não faz sentido. A visão evolucionista de milhões de anos de luta, sofrimento, extinção e morte, levando eventualmente ao surgimento de humanos, contradiz fundamentalmente a narrativa bíblica de um mundo criado perfeito que foi corrompido pelo pecado. São duas histórias completamente diferentes sobre a natureza do mundo e o problema que precisa ser redimido. Por isso que insisto que isso não é apenas uma questão acadêmica interessante. É central para entender o Evangelho. Se a morte é apenas parte natural do processo criativo de Deus, então por que precisamos ser salvos dela? Mas se a morte é uma intrusa, um inimigo que veio através do pecado, então faz todo sentido que precisamos de um Salvador para nos resgatar dela, e que um dia Deus abolirá completamente a morte. Vamos falar agora sobre algumas descobertas arqueológicas fascinantes que não recebem muita atenção mainstream. Em Acambaro, México, nos anos 40, foram descobertas milhares de estatuetas de argila enterradas.
Muitas delas retratam dinossauros com detalhes anatômicos surpreendentes. Seres humanos são mostrados interagindo com essas criaturas. Algumas figuras mostram dinossauros sendo montados ou domesticados. Os céticos imediatamente alegaram fraude. Disseram que um fazendeiro local fabricou todas elas para vender para turistas. Mas há problemas com essa explicação. Primeiro, eram milhares de figuras com um nível de detalhe e variedade que seria difícil para uma pessoa ou mesmo um pequeno grupo fabricar. Segundo, algumas foram datadas usando termoluminescência e carbono 14 e deram idades consistentes com serem antigas, não modernas. Terceiro, o fazendeiro era pobre e sem educação. Então, de onde ele teria obtido conhecimento detalhado de anatomia de dinossauros para representá-los tão precisamente? A explicação mais simples é que essas figuras são genuinamente antigas e representam memórias culturais de quando humanos e dinossauros coexistiram. Mas essa explicação é rejeitada a priori porque contradiz o paradigma estabelecido. Nas cavernas de Nazca, no Peru, há pedras gravadas chamadas de Pedras de Ica. Muitas retratam dinossauros e humanos juntos. Novamente, céticos alegam fraude, mas a quantidade, a variedade e a consistência dos temas através de milhares de pedras é difícil de explicar como obra de um falsificador. Algumas pedras foram encontradas em túmulos antigos selados, tornando fabricação moderna impossível. Na Turquia, há os desenhos rupestres de Göbekli Tepe, que datam de aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo, segundo datação convencional. Alguns dos pilares de pedra mostram relevos de animais, e alguns pesquisadores argumentam que certas representações se parecem com dinossauros ou outros répteis pré-históricos. Claro que todas essas descobertas são controversas. Arqueólogos mainstream geralmente as descartam. Mas vale perguntar por quê. Se realmente há evidências de humanos e dinossauros coexistindo, isso seria a descoberta arqueológica do século. Deveria ser investigado intensamente. Mas em vez disso, é ignorado ou ridicularizado. Por quê? Porque não se encaixa na narrativa aceita. Há um viés sistemático contra qualquer evidência que sugira uma Terra jovem ou coexistência de humanos e dinossauros. Não é necessariamente conspiracional, mas é viés de confirmação em escala institucional. Pesquisadores são treinados dentro de certo paradigma. Evidências que se encaixam no paradigma são aceitas facilmente. Evidências que desafiam o paradigma enfrentam escrutínio extremo ou são simplesmente ignoradas. Pensa em como a ciência funciona na prática. Pesquisadores precisam de financiamento, precisam publicar em revistas respeitadas, precisam ser aceitos por seus pares. Se você apresenta pesquisa que vai contra o consenso estabelecido, você arrisca tudo isso. Seus artigos não são aceitos, seu financiamento seca. Você é rotulado como pseudocientista ou negacionista. Então há uma pressão enorme para se conformar, para não fazer ondas, para interpretar evidências de forma que se encaixe no que já é aceito. Isso não significa que todos os cientistas são desonestos ou têm más intenções. A maioria são pessoas sinceras tentando fazer seu trabalho da melhor forma possível. Mas o sistema em si cria incentivos que favorecem conformidade sobre inovação radical. E quando o paradigma dominante exclui a priori qualquer possibilidade de intervenção divina ou de uma terra jovem, então evidências que apoiariam essas visões nunca receberão consideração justa. Agora deixa eu te mostrar algo absolutamente incrível sobre o design de dinossauros que aponta para um criador inteligente. Pega os saurópodes de pescoço longo que já mencionamos. Essas criaturas tinham pescoços que podiam chegar a 15 metros de comprimento. Como é possível bombear sangue até o cérebro contra a gravidade com um pescoço tão longo? A pressão sanguínea necessária seria absurdamente alta. Mas engenheiros biomédicos descobriram que esses dinossauros tinham sistemas cardiovasculares incrivelmente sofisticados com múltiplos corações ou câmaras cardíacas especializadas, válvulas que impediam refluxo e vasos sanguíneos reforçados.
Os pterossauros, aqueles répteis voadores, alguns com envergaduras de mais de 10 metros, apresentam outro enigma de design. Como algo tão grande e pesado poderia voar? Mas quando estudamos seus ossos fossilizados, descobrimos que eram ocos, mas incrivelmente fortes. Uma estrutura de treliça que maximizava força enquanto minimizava peso. Suas asas tinham músculos posicionados perfeitamente para gerar sustentação máxima. Seus cérebros tinham regiões especializadas para processamento visual rápido, necessário para voo. Tudo isso por acidente? Por mutações aleatórias? O Tiranossauro Rex tinha uma mordida estimada em 6 toneladas de força, mais poderosa que qualquer animal terrestre conhecido hoje. Seus dentes eram serrilhados como facas de carne, mas também tinham uma estrutura interna que os impedia de quebrar sob pressão extrema. Suas pernas eram projetadas para sustentar 7 toneladas de peso, enquanto permitiam velocidades de corrida de até 30 km por hora. Cada aspecto de sua anatomia grita design intencional, não acidente aleatório. E não são só os dinossauros grandes que são impressionantes, os pequenos também. Compsognathus, do tamanho de uma galinha, tinha ossos tão delicados e leves quanto os de pássaros modernos, mas fortes o suficiente para sua agilidade incrível. Microraptor tinha 4 asas, uma configuração única que permitia planar entre árvores. A complexidade e a sofisticação que vemos mesmo nas menores criaturas desafia a explicação puramente materialista. A teoria da evolução nos diz que toda essa complexidade surgiu através de pequenas mutações aleatórias preservadas pela seleção natural ao longo de milhões de anos. Mas há um problema fundamental com isso. Muitas dessas características só funcionam quando completamente formadas. Uma meia asa não ajuda um animal a voar. Na verdade, atrapalha. Um pescoço meio longo em um saurópode criaria problemas cardiovasculares sem fornecer benefícios. Uma mordida semi-poderosa em um predador não o torna rei, apenas o deixa em desvantagem. Isso é o que chamamos de complexidade irredutível. Sistemas que requerem múltiplos componentes trabalhando juntos simultaneamente para funcionar. Tirar qualquer parte e o sistema inteiro falha. Como tais sistemas poderiam evoluir gradualmente quando cada estágio intermediário seria desvantajoso? A resposta mais lógica é que foram projetados e criados totalmente formados e funcionais por um criador inteligente. E isso não é apenas argumento de ignorância, não é só dizer Deus fez isso porque não sabemos explicar de outra forma. É reconhecer que design inteligente é a melhor explicação para o que observamos. Quando vemos um relógio, inferimos um relojoeiro. Quando vemos um código de computador, inferimos um programador. Quando vemos complexidade especificada e sistemas integrados na biologia, por que não deveríamos inferir um designer? Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora perfeita. Clica ali no botão de inscrição e ativa o sininho de notificações. Por quê? Porque estamos apenas arranhando a superfície desses tópicos fascinantes. Tem muito mais conteúdo vindo sobre origens, sobre ciência e fé, sobre verdades bíblicas que vão explodir sua mente. Você não quer perder os próximos vídeos. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer, a alcançar mais pessoas, a trazer essas conversas importantes para um público maior. Então não esquece, inscrição e sininho ativado. Continuando, há outro aspecto crucial que precisamos discutir. O papel dos dinossauros na narrativa da guerra espiritual. Isso pode soar estranho à primeira vista, mas fica comigo. A Bíblia deixa claro que há uma batalha cósmica acontecendo entre Deus e Satanás, entre bem e mal. Satanás é descrito como o dragão, a serpente antiga. Não é coincidência que répteis, especialmente grandes répteis predadores, são frequentemente associados com o mal nas escrituras e no folclore mundial. Quando a serpente tenta Eva no jardim, ela já estava em forma reptiliana. Após a queda, Deus amaldiçoa a serpente a rastejar sobre seu ventre.
Alguns estudiosos sugerem que, antes disso, serpentes podem ter tido pernas. Isso explicaria por que a perda de membros é mencionada como parte da maldição. E, curiosamente, alguns fósseis de cobras antigas realmente mostram vestígios de estruturas que parecem ser pernas vestigiais. No Apocalipse, Satanás é chamado de o grande dragão, a serpente antiga. A besta que ele empodera também tem características reptilianas. Há uma conexão simbólica profunda entre répteis grandes e forças demoníacas ou caóticas. Por quê? Talvez porque após a queda, quando a criação foi corrompida, dinossauros e outros grandes répteis se tornaram particularmente ferozes e aterrorizantes, símbolos vivos da maldição sobre a criação. Isso não significa que dinossauros eram malignos em si mesmos. Eles eram parte da criação de Deus, declarada boa. Mas no mundo pós-queda, eles se tornaram perigosos. E Satanás, sendo o enganador que é, pode ter usado o medo que essas criaturas inspiravam para promover falsa adoração. Muitas culturas antigas adoravam dragões ou deuses serpente. Quetzalcoatl, no México, deuses draconianos na China, cultos de serpente na Índia. Pode ter havido uma estratégia deliberada de Satanás para receber adoração através da deificação dessas criaturas impressionantes. Quando Deus finalmente permitiu que dinossauros fossem extintos, isso pode ter sido parte de seu plano para reduzir a influência dessas imagens reptilianas no imaginário humano. Claro que serpentes menores ainda existem e Satanás ainda é simbolizado por elas, mas a remoção dos grandes répteis terrestres pode ter servido a um propósito espiritual além do meramente natural. É por isso que a batalha final no Apocalipse culmina com o dragão, Satanás, sendo completamente derrotado e lançado no lago de fogo. A imagem reptiliana final do mal é permanentemente destruída. E na nova criação haverá animais, mas presumivelmente sem a ferocidade e o perigo que existem no mundo caído. O lobo habitará com o cordeiro. Talvez até dinossauros, se existirem na nova terra, serão mansos e pacíficos como eram originalmente no Éden. Essa perspectiva espiritual sobre dinossauros pode parecer especulativa, e certamente há elementos de interpretação aqui. Mas não é mais especulativa do que muitas outras interpretações de simbolismo bíblico. E ela oferece uma razão significativa para por que Deus pode ter permitido essas criaturas específicas em sua criação, e por que ele, posteriormente, permitiu sua extinção. Voltando para evidências físicas, há algo mais que precisa ser mencionado. Pegadas humanas e de dinossauros encontradas juntas. O caso mais famoso é do Paluxy River, no Texas, onde pegadas que parecem ser humanas foram encontradas na mesma camada de rocha que pegadas de dinossauros. Isso causou enorme controvérsia quando foi descoberto nos anos 30. Céticos argumentam que as pegadas humanas são, na verdade, pegadas de dinossauros erodidas ou mal interpretadas, ou são falsificações. E, honestamente, algumas provavelmente são. Houve casos de fraude comprovada, onde pessoas esculpiram pegadas falsas. Mas isso não invalida automaticamente todas as descobertas. Algumas pegadas foram examinadas por geólogos e paleontólogos e não puderam ser facilmente descartadas. O problema é que essas descobertas são tão contrárias ao paradigma aceito que mesmo evidências legítimas são rejeitadas reflexivamente. Se você já decidiu de antemão que humanos e dinossauros não poderiam ter coexistido, então qualquer evidência que sugira o contrário deve estar errada, não importa quão convincente pareça. Há relatos similares de outros lugares. No Turcomenistão, pegadas gigantes foram encontradas junto com pegadas de dinossauros. Na Rússia, em regiões remotas da Sibéria, moradores locais relatam encontrar pegadas estranhas preservadas em rochas antigas. Claro que relatos anedóticos não são prova científica, mas quando há padrões consistentes, através de múltiplas fontes independentes, pelo menos merece investigação séria. E não é só pegadas.
Há artefatos humanos encontrados em camadas que supostamente são de milhões de anos. O famoso martelo de London, Texas, encontrado em rocha ordoviciana, que supostamente tem 400 milhões de anos. Análise metalúrgica mostrou que o martelo foi feito com uma liga de ferro muito pura, que não deveria existir em tempos antigos, segundo a cronologia padrão. Céticos alegam que o martelo caiu em uma fenda e foi coberto por concreções, não estava realmente na rocha antiga. Mas a questão permanece controversa. Tem a esfera metálica da África do Sul, encontrada em rocha pré-cambriana, supostamente de 2,8 bilhões de anos. Tem artefatos de ouro na Califórnia, encontrados em camadas profundas de rocha. Tem o vaso metálico explodido de rocha sólida em Massachusetts. Cada um desses casos tem explicações céticas oferecidas, geralmente envolvendo contaminação, datação incorreta da camada de rocha ou fraude. Mas, coletivamente, eles sugerem que algo está errado com nossa compreensão padrão da cronologia geológica. Se humanos ou criaturas inteligentes, capazes de fabricar artefatos, existiam muito antes do que a ciência convencional admite, isso destruiria completamente a narrativa evolutiva padrão. Então, há motivação institucional poderosa para descartar essas evidências anômalas. Mas se abordamos isso com mente aberta, essas anomalias se tornam evidências de que a história da Terra e da humanidade é muito diferente do que nos ensinaram. Deixa eu te levar agora para uma dimensão diferente dessa discussão. O que isso tudo significa para como vivemos hoje? Por que importa se dinossauros estavam na Bíblia ou não? Qual é a aplicação prática? Primeiro, é sobre verdade. Vivemos em uma era onde verdade objetiva está sob ataque. Todos têm sua própria verdade, dizem. Realidade é construção social. Não há fatos, apenas interpretações. Mas isso é autorrefutante e destrutivo. Se não há verdade objetiva, então essa própria afirmação não pode ser verdadeira. Buscar verdade sobre nossas origens, sobre a história do mundo, sobre se a Bíblia é confiável, isso é importante porque verdade importa. E verdade sobre de onde viemos afeta a verdade sobre para onde vamos e por que estamos aqui. Segundo, é sobre confiança nas Escrituras. Se não podemos confiar em Gênesis, sobre criação e dilúvio, por que deveríamos confiar em Êxodo, sobre libertação do Egito? Por que confiar nos evangelhos sobre a ressurreição? Ou você aceita a Bíblia como palavra de Deus, inspirada e autoritativa em tudo que afirma, ou você escolhe quais partes aceitar, baseado em seus próprios critérios. E uma vez que você começa a escolher, a Bíblia perde sua autoridade. Jesus disse que se você não acredita quando falo de coisas terrenas, como acreditará quando falo de coisas celestiais? Gênesis fala de coisas terrenas, criação física, história real. Se Jesus e os apóstolos trataram essas coisas como literais, mas estavam errados, então como sabemos que estavam certos sobre coisas celestiais como salvação e vida eterna? Terceiro, é sobre cosmovisão. Sua visão de origens fundamenta toda a sua filosofia de vida. Se você acredita que é produto de processos cegos e sem propósito, então você vive uma vida sem propósito objetivo. Você inventa seu próprio significado, mas no fundo sabe que é arbitrário. Mas se você acredita que foi criado intencionalmente por um Deus amoroso à sua imagem, então sua vida tem significado cósmico. Você não é acidente. Você é a imagem de Deus com valor inerente e propósito definido. Quarto, é sobre mortalidade e julgamento. Se morte é apenas parte natural da existência, se não há vida após a morte, então viva apenas para hoje. Coma, beba e seja feliz porque amanhã morremos. Mas se morte entrou através do pecado e há julgamento vindo, então, como vivemos agora, tem consequências eternas. Precisamos de redenção. Precisamos de um Salvador. Veja, tudo isso se conecta. Não é apenas uma discussão acadêmica sobre fósseis velhos. É sobre a grande narrativa de realidade. É sobre quem somos, por que estamos aqui, o que deu errado no mundo e como pode ser consertado.
A narrativa bíblica oferece respostas coerentes a todas essas questões. A narrativa evolucionista deixa as questões mais importantes sem resposta, ou oferece respostas insatisfatórias que levam ao desespero. Agora, eu quero reconhecer que há cristãos sinceros que aceitam evolução teísta ou criacionismo de terra antiga. Eles amam a Deus, confiam em Jesus para a salvação, mas interpretam Gênesis de forma não literal. Eu respeito esses irmãos e irmãs. Não estou dizendo que você não pode ser cristão se aceita a evolução. Salvação é pela graça através da fé em Cristo, não por ter a interpretação correta de Gênesis. Mas estou dizendo que há consequências para essas diferentes interpretações. E estou argumentando que a interpretação que melhor se encaixa tanto com o texto bíblico quanto com as evidências científicas corretamente interpretadas é a criação recente com dinossauros coexistindo com humanos. É a posição mais robusta teológica e evidencialmente. Vamos explorar agora algumas das objeções éticas que pessoas levantam. Uma das mais comuns é sobre o registro fóssil mostrando sofrimento animal antes de humanos existirem, segundo a cronologia evolucionista. Eles dizem que isso não se encaixa com um Deus amoroso. Como um Deus bom permitiria milhões de anos de dor, predação e extinção. Mas espera aí. Essa objeção funciona apenas se você aceita os milhões de anos. Se você rejeita essa cronologia e aceita que a morte animal veio após a queda humana como parte da maldição, então não há problema. O sofrimento no registro fóssil não é anterior à queda, é posterior. É resultado do mundo quebrado pelo pecado, não parte do plano criativo original de Deus. Na verdade, é a visão evolucionista que tem o problema teológico. Se Deus usou morte, sofrimento, predação e extinção em massa como sua ferramenta criativa ao longo de bilhões de anos, então morte não é inimiga, é amiga. É o que nos trouxe até aqui. Mas a Bíblia chama morte de inimigo, o último inimigo a ser destruído. Paulo diz que a criação geme aguardando libertação da corrupção. Se morte e corrupção sempre foram parte da criação, do que a criação precisa ser libertada? Outra objeção é sobre por que Deus permitiria animais inocentes sofrerem por causa do pecado humano. Mas isso mostra mau entendimento da interconexão da criação. Humanos foram feitos para serem mordomos, governantes sobre a criação. Quando o rei cai, o reino cai com ele. Quando a cabeça é corrompida, o corpo sofre. Não é injusto. É reflexo da realidade de que criação está ligada de forma integral. E a boa notícia é que quando humanos são redimidos, criação também será. A maldição será levantada completamente. Tem também a objeção sobre por que Deus criaria dinossauros se sabia que se tornariam perigosos após a queda. Mas isso assume que criaturas grandes e poderosas são inerentemente más, o que não é verdade. Antes da queda, um tiranossauro rex pode ter usado seus dentes poderosos para rasgar cascas de árvores e comer frutas. Sua força era parte da diversidade gloriosa da criação, demonstrando a criatividade e poder de Deus. Só após a queda é que essas características foram pervertidas para predação e violência. Deus não criou mal. Mal é perversão do bem. Força é boa quando usada apropriadamente. Torna-se má quando usada para destruir. Dentes afiados são bons para o propósito certo. Tornam-se perigosos quando o propósito é corrompido. Não culpe o Criador pelo que a queda corrompeu. A questão mais profunda não é por que Deus permitiu essas criaturas, mas por que permitiu a possibilidade de queda em primeiro lugar. Por que criar seres com livre arbítrio que podiam escolher rebelar? Porque amor genuíno requer escolha. Robôs programados para obedecer não amam verdadeiramente. Deus queria seres que pudessem escolher livremente amá-lo e obedecê-lo. Mas isso significava permitir a possibilidade de rejeição. Adão e Eva escolheram mal, e consequências seguiram. Mas a história não termina em julgamento. Termina em redenção. Desde Gênesis 3, Deus promete um redentor que esmagaria a cabeça da serpente.
A narrativa bíblica inteira move em direção à cruz, onde Jesus, o segundo Adão, desfaz o que o primeiro Adão fez, onde morte é derrotada, onde maldição é removida, onde nova criação começa. E nessa nova criação, dinossauros podem muito bem ter um lugar. Não como predadores aterrorizantes, mas como parte da diversidade magnífica da vida que Deus pretendeu desde o início. Imagine um mundo onde crianças podem cavalgar em apatossauros, onde tiranossauros comem frutos gigantes de árvores colossais, onde pteranodons voam graciosamente sobre oceanos pacíficos. Isso não é fantasia. É esperança bíblica de restauração completa. Há um salmo que diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Criação é revelação de Deus. Quando estudamos dinossauros, quando nos maravilhamos com sua escala e complexidade, deveríamos estar adorando o Criador que os fez. Não são produtos de acaso, são obras de arte divina. Romanos 1 diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos através das coisas criadas. Quando olhamos para um braquiossauro com seu pescoço alcançando o céu, deveríamos ver o poder de Deus. Quando olhamos para a complexidade biomecânica de um velociraptor, deveríamos ver a inteligência de Deus. Quando olhamos para a diversidade de milhares de espécies de dinossauros, deveríamos ver a criatividade de Deus. Mas nossa cultura ensinou uma geração inteira a olhar para essas mesmas criaturas e ver tempo, acaso e processos naturais cegos. Roubamos a glória de Deus e a atribuímos a forças impessoais. Isso não é apenas erro científico, é idolatria. Estamos adorando a criação em vez do Criador. Paulo diz que pessoas que fazem isso são indesculpáveis. Elas suprimiram a verdade em injustiça. Deus se revelou claramente através da criação, mas elas escolheram ignorar essa revelação e inventar suas próprias histórias. E as consequências são sérias. Quando você remove Deus da equação, quando você nega propósito e design na natureza, você inevitavelmente nega propósito e valor na vida humana também. Não é coincidência que o século XX, dominado por pensamento evolucionista materialista, viu genocídios em escala sem precedentes. Hitler justificou o Holocausto usando evolução darwiniana. Ele estava apenas acelerando a seleção natural, eliminando os mais fracos, preservando a raça superior. Stalin e Mao, ambos ateus convictos que abraçaram materialismo dialético baseado em evolução, mataram dezenas de milhões. Margaret Sanger, fundadora da Planned Parenthood, promoveu eugênia baseada em princípios evolucionistas. Quando você ensina pessoas que são apenas animais evoluídos, não surpreende que elas se comportem como animais. Quando você ensina que não há criador, não há julgamento, não há significado objetivo, então força faz o certo. Sobrevivência do mais apto. Mate ou seja morto. Use outros antes que usem você. Mas quando você ensina que cada ser humano é feito à imagem de Deus, que cada vida tem valor sagrado, que há padrão moral objetivo enraizado no caráter de Deus, então você tem base para direitos humanos, dignidade e ética. A cosmovisão bíblica fornece fundação para a civilização. Evolução ateísta a corrói. Então batalha sobre dinossauros e Gênesis não é trivial. É fronteira na guerra de cosmovisões. É sobre fundamentos de como vemos realidade, humanidade e moralidade. Temos que acertar isso porque as consequências de errar são monumentais. Quero deixar claro que não estou dizendo que todas as pessoas que acreditam em evolução são imorais ou que todos os criacionistas são santos. Caráter pessoal não é determinado apenas por cosmovisão. Há pessoas bondosas e éticas que aceitam evolução e há pessoas horríveis que professam crer em criação. Mas estou falando sobre consequências lógicas de ideias, não sobre todos os indivíduos que as sustentam. E também não estou dizendo que ciência é inimiga. Ciência apropriadamente feita, buscando verdade honestamente onde quer que leve, é maravilhosa. Muitos dos maiores cientistas da história foram e são cristãos devotos. Ciência e fé não são inimigas quando ambas buscam verdade.
O conflito vem apenas quando uma ou outra é mal aplicada, quando ciência excede seus limites apropriados e faz afirmações metafísicas, ou quando fé rejeita evidências sólidas por medo de ameaça percebida. Precisamos de mais cientistas cristãos fazendo ciência excelente a partir de uma cosmovisão bíblica. Precisamos de geólogos que estudam o registro de rochas buscando evidências do dilúvio. Precisamos de paleontólogos que estudam fósseis, interpretando-os através de criação recente. Precisamos de biólogos estudando design na natureza. Precisamos de cosmólogos explorando o universo como obra das mãos de Deus. E essas pessoas existem. Há uma comunidade crescente de cientistas doutorados que são criacionistas de terra jovem. Eles publicam pesquisas em suas próprias revistas, revisadas por pares, porque revistas mainstream frequentemente rejeitam seu trabalho não por falhas científicas, mas por desacordo filosófico. Eles operam laboratórios, conduzem escavações, fazem descobertas. Mas você não ouve falar deles porque mídia mainstream e instituições científicas os marginalizam. Se você está interessado, procure por organizações como Answers in Genesis, Institute for Creation Research, Creation Ministries International. Eles têm recursos científicos extensos, artigos, vídeos, livros, todos apresentando o caso para a criação bíblica. Você não precisa concordar com tudo que eles dizem, mas vale a pena explorar suas perspectivas e evidências. Estamos nos aproximando do final dessa jornada e quero terminar com esperança e chamado para a ação. Primeiro, esperança. Não importa o que você acreditava antes de assistir esse vídeo. Não importa quão firmemente ateísmo ou evolução foram martelados em você através de anos de educação secular, você pode mudar de ideia. Verdade é acessível. Evidências estão lá. E mais importante, Deus está alcançando você. Se enquanto você assistia, algo mexeu dentro de você, se perguntas começaram a borbulhar, se pela primeira vez você está considerando que talvez, apenas talvez, a Bíblia esteja certa sobre origens, então não ignore isso. Isso pode ser o Espírito Santo trabalhando em seu coração. Busque mais. Investigue honestamente. Peça a Deus para mostrar a verdade. E se você já é cristão, mas lutava para reconciliar ciência e fé, espero que esse vídeo ajudou. Você não precisa escolher entre seu cérebro e sua Bíblia. Eles podem trabalhar juntos. Evidências corretamente interpretadas apoiam a revelação bíblica. Você pode confiar nas Escrituras completamente, incluindo Gênesis, sem desligar seu intelecto. Agora o chamado para a ação. Não guarde essas informações para você. Compartilhe esse vídeo. Converse sobre isso com amigos e família. Muitas pessoas nunca ouviram esses argumentos porque foram expostas apenas ao lado evolucionista da história. Ajude a equilibrar a conversa. Leve essas ideias para sua igreja, seu grupo de jovens, suas discussões. Encoraje pastores e líderes a abordar essas questões, porque jovens estão lutando com elas. Se você tem filhos, converse com eles sobre origens. Não deixe o sistema educacional secular ser a única voz em suas vidas sobre de onde viemos. Apresente a perspectiva bíblica. Mostre que há cientistas respeitáveis que questionam evolução. Equipe-os para pensar criticamente e não apenas aceitar o que autoridades dizem sem questionamento. Viva de forma que reflita sua cosmovisão. Se você realmente acredita que foi criado à imagem de Deus com propósito divino, viva com propósito. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Trate outros como portadores de imagem divina. Seja mordomos responsável da criação que Deus confiou a nós. Adore o Criador em tudo o que faz. E, finalmente, esteja preparado para dar resposta. 1 Pedro 3 diz para sempre estar preparado para responder a todos que perguntam sobre a esperança que você tem, mas fazê-lo com gentileza e respeito. Quando pessoas desafiam sua fé, quando perguntam sobre dinossauros e Bíblia, sobre ciência e criação, sobre evidências para Deus, não seja defensivo ou hostil. Responda com confiança calma, enraizada em evidências sólidas e fé robusta. A verdade não teme investigação. O cristianismo não é um salto cego no escuro.
É fé racional, baseada em revelação confiável e evidências convergentes de múltiplas fontes. Então, investigue, estude, aprenda e então compartilhe o que descobriu com outros. Chegamos ao final dessa exploração profunda sobre a verdade por trás dos dinossauros na Bíblia. Cobrimos muita área. Olhamos para passagens bíblicas como Jó 40 e 41, descrevendo Behemote e Leviatã. Exploramos evidências de tecido mole em fósseis de dinossauros. Discutimos o dilúvio global e suas implicações geológicas. Examinamos representações antigas de criaturas parecidas com dinossauros de culturas ao redor do mundo. Consideramos as implicações teológicas e filosóficas de diferentes visões de origens. A conclusão? A narrativa bíblica de criação recente com dinossauros coexistindo com humanos até serem gradualmente extintos após o dilúvio é completamente consistente com evidências científicas quando interpretadas sem viés materialista. A Bíblia é confiável desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Você pode confiar nela para guiar sua vida e sua compreensão de realidade. Dinossauros não são obstáculo para a fé bíblica. São confirmação dela. Eles revelam a glória, poder, criatividade e majestade de nosso Criador. Eles nos lembram que servimos um Deus grande o suficiente para fazer criaturas de 70 toneladas e pequeno o suficiente para se importar intimamente com cada um de nós. Um Deus que é ao mesmo tempo transcendente e imanente, poderoso e pessoal, Criador cósmico e Pai amoroso. Então, da próxima vez que você vir uma reconstituição de dinossauro em um museu, ou assistir um documentário sobre criaturas pré-históricas, ou passar por um parque temático com réplicas gigantes, não deixe a narrativa evolucionista ser a única que você ouve. Lembre-se de Behemote, cuja cauda é como cedro. Lembre-se de Leviatã, com escamas impenetráveis. Lembre-se de Deus perguntando a Jó se ele podia controlar essas criaturas poderosas enquanto Deus poderia. E lembre-se de que o mesmo Deus que criou dinossauros criou você. Ele te conhece pelo nome. Ele te ama com amor eterno. Ele oferece redenção através de Jesus Cristo. Ele promete vida eterna em uma nova criação onde não haverá mais maldição, nem morte, nem dor, mas apenas alegria sem fim na presença dele. Essa é a mensagem central. Sim, dinossauros estão na Bíblia. Sim, evidências apoiam coexistência de humanos e dinossauros. Sim, a narrativa bíblica fornece a melhor explicação para o que observamos na natureza e no registro fóssil. Mas mais importante que tudo isso, a Bíblia oferece o caminho de salvação através de Jesus Cristo. É Ele quem importa acima de tudo. Conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, isso é o que realmente conta. Então, se você ainda não tem relacionamento pessoal com Jesus, se nunca confiou nele como seu Salvador, eu te convido a fazer isso agora. Reconheça que você é pecador, acredite que Jesus morreu na cruz para pagar a penalidade do seu pecado e ressuscitou conquistando morte. Confie nele como seu Senhor e Salvador. É simples, mas profundo. É o passo mais importante que você jamais dará. E se você já conhece Jesus, deixe essa discussão sobre dinossauros e criação aprofundar sua adoração. Deixe ampliar sua visão de quem Deus é. Deixe fortalecer sua confiança na Bíblia. Deixe equipá-lo para conversas com céticos. Deixe inspirá-lo a explorar mais da magnífica criação de Deus. Obrigado por ficar comigo até o final dessa jornada longa e fascinante. Se você chegou até aqui, você é incrível. Sério. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Ele abra seus olhos para mais de sua verdade. Que Ele use você para alcançar outros com as boas novas de salvação e com a confiabilidade de sua palavra. Até a próxima. Continue buscando verdade. Continue crescendo em fé. E continue apontando outros para o Criador magnífico de todas as coisas. Fiquem com Deus.